Apresentaremos a continuação as aulas que oferecemos em julho de 2010 a qualificados dirigentes sociais sobre o Capital de Marx, durante curso coordenado pelo professor José Paulo Neto, curso que se desenvolveu nas instalações da Escola Nacional Florestan Fernandes, do MST, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Não existe outra forma de encarar o estudo dessa magnífica obra de Marx, se não começar pelo seu capítulo inicial, o capítulo da mercadoria. É verdade que a leitura desse capítulo apresenta dificuldades, mas não é impossível realizá-la com sucesso. Basta vontade e determinação. Várias são as razões para as dificuldades dessa leitura. De certa maneira, esse capítulo ele condensa toda a questão do método de Marx. Então aí aparece a relação entre forma e conteúdo, essência e aparência, desenvolvimento de categorias. Então é um capítulo realmente complicado. E eu diria que, superado esse capítulo, a leitura dos capítulos seguintes já começa a ser já mais palatável e quase que a gente pode seguir a leitura sozinho. Tá? Depois desse primeiro capítulo, poucos capítulos são difíceis, muito poucos realmente, né? Um ou outro. Em geral, os capítulos são muito mais fáceis. E aí a questão, digamos, o conceito central, fundamental, que vai estar presente em praticamente todo o Capital, é o conceito de valor, não é isso? O conceito de valor. Antes disso, o objetivo do Capital é estudar as leis de funcionamento e desenvolvimento da sociedade capitalista. O ponto de partida vai ser o estudo da mercadoria, porque na sociedade capitalista a produção de mercadorias é uma produção generalizada. E o conceito fundamental que vai aparecer aí é o conceito de valor, que não é um conceito muito fácil. E é extremamente importante. E é por isso que eu vou escrever aqui em que consiste esse conceito, deixar meio de lado aqui para a gente não precisar apagar em nenhum momento, para ficar a semana inteira aqui, para que a gente se lembre desse conceito que é fundamental. Não é isso? E o que a gente pode dizer? Que o valor é a quantidade de trabalho. Eu vou resumir aqui vou simplificar para não perder muito tempo. Quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir a mercadoria. Não é isso? Isso todo mundo sabe. Escreveu aí, não? Vou escrever. Ah, bom. Quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir a mercadoria é o que define o valor. Se eu ficar me movimentando muito, eu vou te dar mais trabalho, né? Vou ver se eu me mantenho no... Todo mundo escreveu isso daqui? Então, por favor, risquem, apaguem, porque isso está errado. Não é nada disso. Valor não é isso. E a gente está acostumado a ouvir que valor é isso, mas não é. Qualquer livrinho de divulgação de Marx que fale do capital define o valor como quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir a mercadoria, não é isso?
Está errado isso. Com essa visão sobre o valor, nós não avançaremos absolutamente nada na compreensão do capital. Por duas razões. Primeiro, porque não é isso. Nunca foi e não será. E segundo lugar, pelo fato de que para Marx nada se define. E isso vocês já ouviram, né? Principalmente no curso do Zé Paulo, aquele gravado que a gente comentou no café. Para Marx nada se define, portanto não há definição de valor. E a gente em seguida vai ver, dentro de pouco tempo, vai ver por que não se define nada em Marx. Mas nesse momento é do valor. Se vocês observarem bem no capítulo da mercadoria, Marx chega ao conceito de valor antes de falar do trabalho. Quer ver? Ele vai falar do valor já, deixa eu ver, sexto parágrafo no capítulo, ele já vai apontar que ele percebeu a existência do valor. Olha aqui, ele diz no final desse parágrafo, eu falei aqui é sexto, né? O valor de troca, é o sexto. Começa qualquer mercadoria se troca por outras, é o sexto. Lá no final, o valor de troca só pode ser a maneira de expressar-se, a forma de manifestação de uma substância que dele se pode distinguir. Que substância é essa? É o valor. Então ele está dizendo aqui que o valor de troca é a forma de manifestação do valor, a forma de expressão do valor. E ele não falou de trabalho ainda. Ele vai falar de trabalho em seguida. Ele fala de trabalho no parágrafo, 2 ou 3 parágrafos depois. Muito bem. Como é que Marx chega ao conceito de valor? Qual foi o mecanismo, o método que ele utilizou para descobrir o valor por trás do valor de troca? Porque, veja, o valor não é visível, o visível é o valor de troca. E ele, olhando o valor de troca, estudando o valor de troca, ele vai descobrir por trás o valor. Como é que ele faz? Ele faz o seguinte: observando o valor de troca, ele vê que o valor de troca tem duas características. O valor de troca, ele é, primeiro, relativo. Isto é, o valor de troca de uma mercadoria depende da outra mercadoria. Mudando a outra mercadoria, muda o valor de troca. Então ele é relativo. Relativo a quê? Relativo a outra mercadoria. Ele é relativo. E ele é também variável. Por que variável? Na verdade, o valor de troca varia segundo o lugar e o momento, tempo e espaço. De hoje para amanhã, o valor de troca de uma mercadoria muda. O preço da mercadoria muda, de hoje para amanhã. Daqui para São Paulo, o preço da mercadoria é diferente. Então, o valor de troca, ele é variável. Além de relativo, ele é variável. Muito bem. Frente a essas duas propriedades do valor de troca, a Marx é sugerida a possibilidade de que o valor de troca seja também casual.
Isto é, se ele é variável e relativo, parece que ele não tem explicação. Parece que ele seja casual. Se é casual, não tem explicação. E justamente o que ele quer mostrar é que ele precisa demonstrar é que o valor de troca não é casual e que sim tem uma explicação. E mais, que essa explicação, apesar do valor de troca ser relativo, que essa explicação está no interior da mercadoria, vamos chamar aqui mercadoria A, no interior da mercadoria A. Ele precisa demonstrar isso. Se ele conseguir mostrar que apesar de casual e relativo, casual não, desculpe, apesar de variável e relativo, que o valor de troca tem uma explicação e que essa explicação está no interior de A, apesar de ser relativo, é alguma propriedade de A. Se ele demonstrar isso, o que falta? Simplesmente dar um nome para essa propriedade de A. E o nome vai ser justamente o valor. Mas ele precisa demonstrar que isso é real. Que é real. E aí ele vai dar o nome. Primeiro ele vai descobrir se é real e depois dar um nome. Como é que ele vai demonstrar que existe e é real? Ele vai fazer o seguinte. Ele vai usar de um artifício. O artifício que ele vai usar é muito simples. A variabilidade não é no tempo e no espaço. Não, fica claro. Então, veja, a variabilidade ocorre no tempo e no espaço. Qual é o artifício que Marx vai utilizar? Ele vai utilizar o seguinte artifício. Eu vou eliminar as variações de tempo e espaço. E vou analisar em um instante do tempo em um determinado lugar. Eu vou analisar esses diferentes valores de troca da mesma mercadoria. Então vamos lá. XA, não, vamos botar aqui uma unidade de A igual 2 unidades de B, 3 unidades de C, meia unidade de D, 5 unidades de E, 20 unidades de F e assim sucessivamente. Um exemplo qualquer, ele vai numa feira, num lugar determinado, num momento e chega, pergunta lá para os vendedores ou para os compradores que sabem quanto é o preço das coisas e estabelece essa lista de mercadorias desses valores de troca da mercadoria A, certo? Alguma dúvida? Não. Num lugar e num espaço. E ele diz o seguinte, olhando esse lugar, nesse momento, se eu encontrar uma irregularidade no valor de troca, o valor de troca não é casual. Como é isso? Muito simples. O que é casual? Casual não tem regularidade nenhuma. Não é? Sorteio de loteria. Se efetivamente o sorteio da loteria, se o resultado é casual, você não vai encontrar nenhuma regularidade. Por exemplo, todo dia 26 de julho, na Loteria Federal do Brasil, sai o número 3. Durante anos seguidos, você fala, opa, alguém está botando a mão na bolinha, porque não é possível. Durante 30 anos, sempre nesse dia sai a pedra número 3, alguma coisa está errada. Isto é, existe uma regularidade, portanto o resultado da loteria não é casual. Você apostou na loteria, está analisando? Eu queria saber que bicho é no dia 26, né? E apostou no 3, não? Não apostei. Não, mas possível é. Durante 20 anos. 30 anos, cara. 30, 50, claro que é. Claro que é possível. Mas qual que é a suspeita tua? Sim, mas é possível, não é? Tem uma probabilidade de um problema. Eu não suspeito nada. Eu não suspeito nada. Não, mas dentro da possibilidade. Claro que é.
Aí eu acredito que o capitalismo é maravilhoso. Helicóptero. E vou apostar no 3 no próximo ano. Certo. E provavelmente vou ganhar. Né? E se sai o 3, o 27, o 35, o 42 e o 67? Sempre no dia 26. O que eu faço? Aposto no próximo ano e ganho. E aí você vai continuar dizendo, a loteria brasileira é bem séria. Né? E você não aposta não porque você não acredita, porque é casual. Agora, claro que pode. Estatisticamente pode. Qual que é a probabilidade? 1 bilhões. Bilhões. É mais fácil eu passar de avião em cima da minha casa, que avião não passa lá em casa, cair pela janela e cair dentro da piscina da minha casa, não tendo a minha casa nenhuma piscina. É mais ou menos a mesma probabilidade, né? É mais ou menos a mesma, né? Não, é uma probabilidade tão pequena. Não, e ainda que eu sobreviva ainda. É muito pequeno. Então eu vou dizer, eu suspeito. E não se molhe. Não se molhe. Não, se não tem piscina, realmente não dá para se molhar. Né? Agora, eu suspeito então que não é casual. Se há uma regularidade, não é casual. E ele vai buscar essa regularidade. E qual é a regularidade que ele encontra? Veja. Se ele quiser saber qual é o valor de troca de C, ele precisa perguntar para alguém? Não, que já está implícita nessa tabela aqui. 3C igual a 1A, 2B, 0,5B e assim sucessivamente. Quer dizer, o valor de troca de uma delas já está implícita aqui. O que significa isso? Aliás, de todas elas, eu já sei qual é o valor de troca. Eu consigo então igualar a 3C, a 2B, a meio D, a 5E e assim sucessivamente. O que significa isso? Significa que o mercado diz que todas essas quantidades aqui são iguais entre si. Correto? Correto? Todas as quantidades que estão do lado direito são iguais entre si. Quem diz que são iguais? O mercado. São iguais entre si. E essa é a regularidade. Portanto, a pergunta agora que ele vai se fazer é a seguinte: quem está obrigando que as mercadorias que estão do lado direito sejam iguais entre si? Quem é que obriga isso? Obviamente, quem está determinando que as que estão do lado direito sejam iguais entre si é a mercadoria A. É alguma propriedade de A que faz com que as que se relacionam com ela sejam iguais entre si. Embora os valores de troca sejam relativos, é uma característica de A que faz com que, nesse instante, nesse mercado, todas as mercadorias sejam iguais entre si, nessas quantidades. Há aqui uma possível objeção, que é a seguinte: mas Marx utilizou como é que eu chamei? Subterfúgio? Não, um artifício. Porque ele eliminou as variações do tempo e do espaço. Não é? Qual é a resposta a isso? Bom, mas acontece que a igualdade entre as diferentes mercadorias que estão do lado direito, a igualdade entre elas ocorre em qualquer lugar e em qualquer momento. Só que em outras proporções. Digamos que aqui seja o mercado de Guararema, G, hoje. O mercado do Brás, vai ser diferente. 1A igual a 2,5B, 2,5C, 0,7 E e qualquer outra coisa.
Mas todos os diferentes valores de troca da mercadoria A no mercado do Brás vão ser iguais entre si. E se eu pensar no mercado do Brás uma semana atrás, claro que os valores de troca vão ser diferentes, mas todos vão ser iguais entre si naquele momento e naquele lugar. Isso significa que está garantida a ideia da regularidade, portanto o valor de troca não é casual. Se ele não é casual, ele tem uma explicação. E a explicação está no interior de A. Qual é o nome que eu vou dar para essa propriedade de A? Valor. Valor é um nome que Marx escolheu para essa realidade que ele descobriu. Em que consiste, então? Vou descrever, não vou definir. Em que consiste esse termo, valor? Representa quê? Representa, neste momento, um poder de compra que tem certa magnitude da mercadoria A, que permite que ela tenha valores de troca de certa magnitude. É um poder de compra, portanto. Tudo bem. Valor, poder de compra. Poder de compra. O que ele vai fazer agora? A partir daí, ele vai estudar o valor mais de perto. Ele já descobriu, vejam, o valor não é uma ideia. O valor não é uma ideia. O valor é uma realidade que está na natureza da mercadoria. Claro que por estar na realidade, por ser real, por ser uma propriedade verdadeira da mercadoria, eu produzo na minha cabeça a ideia de valor. Então, é real. O valor é algo real. E por isso eu crio na minha cabeça a ideia sobre ele. Para poder entendê-lo. Mas ele é real, não é uma simples ideia. Muito bem. O valor é um poder de compra da mercadoria. Vou olhar esse poder de compra, esse valor mais de perto. E vou pensar na cadeira. Essa cadeira aqui. Sei então que essa cadeira é útil, porque eu posso usar para sentar, para descansar, para escrever, e eu sei que ela tem valor, porque ela pode se trocar por 1000 mercadorias. Primeiro eu vendo por troca por dinheiro, depois eu compro o que eu quiser, numa certa quantidade, óbvio. Tá? A pergunta que Marx se faz agora é a seguinte: para ser cadeira, ou melhor, não vamos falar de cadeira, que é um negócio já mais modernoso. Vamos falar de um banquinho para sentar. Para ser banquinho para sentar, precisa ter valor? É indispensável para o banco, para a natureza do banco. Banco de sentar, não banco de dinheiro. Porque se fosse de banco de dinheiro seria bancária, né? Natureza bancária. Como é banco de sentar, deve ser natureza bancal. Né? Não é? O português está perfeito, não? Então, para a natureza bancal. Bancal se escreve como? Se escreve assim, ó. Bancal, para diferenciar de, né? Assim, português bem bonitinho. Para ser banco, para ser essa natureza de banco, precisa ter valor? Resposta? Mais alto que eu não escutei. Vocês nunca viram um banco, nunca existiu na história da humanidade um banco que não tenha valor? Sim ou quê? Existiu ou não? Isso significa que para ser banco não precisa ter valor. A natureza bancal não exige que a existência do valor. Isso significa que o valor, que é um poder de compra,
não é um poder natural do objeto produzido pelo trabalho. Não é natural. Porque numa sociedade primitiva, eu queria um banco, fui na natureza, cortei uma árvore e fiz um banco. Tem trabalho no banco e não tem valor. Com esse banco, numa sociedade primitiva, eu não compro nada. Tem utilidade, claro, mas não tem valor. Não tem valor de troca. Se não tem valor de troca, não tem valor. O valor só existe se houver valor de troca. Algo que tenha valor tem poder de compra sobre outras mercadorias. Se ele não compra nada, porque ele não tem poder de compra, não tem valor. Isso significa o quê? Que o valor é uma característica da mercadoria, mas e é real, mas não é uma realidade material, é uma realidade mais alto, sou surdo, não dê risada, é uma realidade social. É uma realidade social. Se não é da natureza, o valor é real. Eu descobri como realidade nesta mercadoria. Só que é uma realidade que não é da natureza material desse objeto. Se não é da natureza material, só pode ser social. É uma característica da cadeira, do banquinho, e é uma característica que o banquinho não tem por ser banco. O banquinho tem por ser o quê? Produto de um trabalho em uma sociedade organizada de maneira mais alta. De maneira que? Capitalista, nesse caso, não. Capitalista ou mercantil pré-capitalista também, mas capitalista com certeza. Para ter valor, o produtor do banquinho precisa ter produzido o banquinho como mercadoria. Portanto, exige uma sociedade mercantil, no caso capitalista que é a nossa. Mas também antes do capitalismo. Então, o que eu posso dizer sobre o valor? Eu posso dizer, não é definição, estou descrevendo. É uma propriedade da mercadoria. É uma propriedade real. Mas não é da natureza material do objeto, do valor de uso. É uma propriedade social. Isso significa o quê? Isso significa que o valor de uma mercadoria mostra que a mercadoria, ou melhor, mostra que o produto do trabalho foi resultado da produção numa sociedade mercantil. O valor de um produto do trabalho mostra que ela surgiu sob relações mercantis. O valor desta cadeira me diz, esta cadeira foi produzida por uma sociedade mercantil. O valor expressa relações mercantis. Está claro isso? Mais ou menos, porque eu não consigo separar o valor de uso disso aí. E na sociedade primitiva? O valor de uso está dado na sociedade primitiva igual. Sim, Então, sem dúvida. separar agora. Mas eu pergunto, na sociedade... Igualar valor de troca, então. Na sociedade primitiva tinha valor de troca? Não. E valor? Tem. Qual o valor? Valor de uso. Não esse conceito. Valor de uso, exatamente. Mas eu crio um novo conceito que não tem nada a ver com o valor de uso que eu chamo de valor, porque é chamado de macaco. Se você quiser, eu mudo o nome. É uma questão de nome. Mas veja, valor de uso é uma coisa, valor que Marx chama de valor é uma coisa completamente diferente. Não tem nenhuma relação. Tem, mas é outra. Não é? Depois a gente vê. Mas aí é uma questão de nome. Em qualquer sociedade, veja o que Marx vai dizer. Veja que gênio que é esse bicho feio aí.
Veja, ele diz, a mercadoria, cadê o que eu tinha escrito já? A mercadoria, ela é valor de uso e valor. Eu tinha colocado valor de troca, né? Só espera um pouquinho. Agora substituo por valor. Ele diz, o valor de uso é o conteúdo material da riqueza. Vou avançar um pouquinho para responder isso daí. É a base do valor de troca, né? Sem dúvida. E o valor, o que Marx vai dizer que é? É a forma social e histórica da riqueza na época mercantil. Isto é, a riqueza, em qualquer época histórica, ela está constituída por valores de uso. Qualquer época histórica. A forma como a riqueza, que é valores de uso, aparece em determinada etapa da sociedade humana é a forma valor, que não é a forma que existe em toda a história da humanidade. Não. Existe uma parte da história, pequena, é verdade, nem tão pequena, que a forma não é mercantil, que é o início da humanidade. E existe, pelo menos acreditamos que vai existir, uma sociedade pós-capitalista em que a riqueza vai ser valor de uso, mas não vai ser valor. Como é que chama essa sociedade? Comunista. Então, o valor é a forma de existência da riqueza em determinado período. E mais importante que isso, é verdade que o valor existe e existiu durante um período muito longo de tempo da história da humanidade. Né? No feudalismo tinha valor. Na época romana tinha valor. Mas é só na sociedade capitalista em que o valor se generaliza. Praticamente tudo que tem valor de uso tem valor. Me dê um exemplo hoje de algo que tenha valor de uso e que não tenha valor. Hoje. Mais alto, por favor. Todo mundo fala baixo nessa turma, caramba. Está esquentando ainda. Está esquentando, né? Um exemplo de valor de uso que não tenha valor hoje na nossa sociedade capitalista. O ar. Já começa a ter valor, né? Mas o ar é uma boa ideia. A água já não é, já é menos do que o valor, do que o ar, né? A água já. E o ar daqui a pouco. Mas o ar é um bom exemplo. Agora bota. Já está, né? Agora bota 50 anos atrás, do capitalismo. Vamos pensar o quê? Tem alguém aqui de Mato Grosso? Não? Quem? Do interiorzão lá de Mato Grosso, 50 anos atrás. Tem banana lá? Não? Plantação de banana? 50 anos atrás? Não tinha. Só tinha mato, não tinha nem gente lá. Então não vamos para o Mato Grosso, não. E os índios estavam... Vamos lá para o Paraná. Paraná, 50 anos atrás, lá no norte do Paraná, eu vivia no campo. Eu queria, por exemplo... Não tinha nem gaúcho. Eu queria... não tinha nem gaúcho, né? Eu queria pinhão. O que eu fazia? Eu ia no Walmart e comprava 1 quilo de pinhão. Tinha isso? Chuchu. Chamam chuchu vocês? Sim. Chuchu. Eu ia no Carrefour e falo, quero 1 quilo de chuchu. O que significa isso? Que o avanço do capitalismo, o desenvolvimento do capitalismo, transforma em mercadoria cada vez mais produtos. Não é? Hoje, por exemplo, na minha terra, se você bater na porta de uma casa e pedir um copo de água, e você falar quanto é, a dona Maria vai falar, não é nada. Não é isso? Vai na Avenida Paulista em São Paulo e peça um copo d'água num bar,
e saia sem pagar. Quer dizer, o capitalismo, mesmo num momento, espaços diferentes, o nível de mercantilização das coisas úteis é diferente. Tá? No interior do Brasil ainda, vários produtos não são mercadoria, não tem valor. Tá? E imagino que em vários lugares do Brasil hoje, você não compra banana, você pede para o vizinho, não é isso? E vários outros produtos, chuchu também, chuchu você pega na cerca, não é isso? Pô, hoje você vai em Vitória, um quilo de chuchu custa R$1,50, que é um absurdo. Chuchu é 99% água, ou não é? Estou exagerando? Estou exagerando ou não? 95%. É o quarto estado da água. É o quarto estado da água. Agora, que é bom, que é gostoso, eu gosto. Camarão com chuchu. Líquido, gasoso. Líquido, sólido, gasoso e chuchu. Aí mostra que a água virou mercadoria. Né? Mas então, vejam que o valor, o que o valor mostra? O valor de uma coisa. Mostra que aquela coisa é mercadoria, que foi produzida como mercadoria, que a sociedade impôs aquele produto a qualidade de valor. E o valor, quanto mais generalizado ocorrer na sociedade, mostra o grau de desenvolvimento capitalista do lugar. Desenvolvimento capitalista não significa que o capitalismo é melhor, significa que é pior, né? Quanto mais desenvolvido, desenvolvimento e ser bom ou ruim não tem nada que ver uma coisa com outra, né? Falei bobagem agora, não é que quanto mais desenvolvido, não é que eu falei? Mas vocês entenderam, né? Como ninguém reclamou, e vocês estão falando muito, é porque todo mundo entendeu o que eu quis dizer e não disse. Tudo bem. Então, o valor é uma propriedade da mercadoria, que é produto do trabalho, não é? É uma propriedade imposta a ela pelas particulares relações sociais existentes, mercantis existentes. O valor é uma expressão das relações mercantis que aparece como qualidade, como propriedade, como um adjetivo da cadeira, da mercadoria. É uma propriedade, uma característica, um adjetivo. Só que é uma característica social. Real, sim, mas não material, social. Expressa as relações sociais sob as quais aquele produto foi produzido. Eu poderia dizer o seguinte, que o valor é uma espécie de passaporte. Eu tenho um passaporte brasileiro, o que ele diz? Diz, o portador desse documento nasceu no Brasil, tem nacionalidade brasileira. O valor é um passaporte da mercadoria. O valor diz, essa mercadoria nasceu sob relações mercantis. Ela é algo produzido de maneira mercantil. Professor, mas me deu nó aqui, né? Como? Me deu nó. Por quê? Aí, se só tem uma sociedade, tá, que o valor é uma imposição social à mercadoria. Mas aí, se não tem valor, eu posso dizer que aquela coisa é uma mercadoria? Não. Não pode dizer. Agora, diga uma coisa que não tem valor. Diga uma coisa que não tem valor não, hoje. Agora sim. Agora sim. Mas lá, veja lá, valor de uso. Como é que o senhor escreveu lá, aquele CMR? O senhor não escreveu coisa nenhuma. Quem escreveu fui eu. Então, melhor assim. Porque se só tem valor de uso, eu vou dizer que é mercadoria? Não, é aquela coisa... você não pode dizer mercadoria. Você pode dizer um produto do trabalho útil. Mas não é mercadoria. E pode ser também uma coisa útil que não seja nem produto do trabalho. Certo. Na natureza você vai lá e tem uma árvore de pinhão. Pinhão é mais ou menos útil. Não é tão assim útil. Mas enfim. Está lá na natureza. Estava, né? Estava porque agora é cultivado, né? Não, eu já não como pinhão hoje, ó.
É, brincadeira. Brincadeira. Você atrasou para chegar por causa do pinhão e você fala isso. Você atingiu o outro. Você é boa educação. Entre o chuchu e o pinhão. O cara carregou 1000 quilômetros. Significa que sacrifício não é trabalho também. O cara carregou 1000 quilômetros no saco de pinhão. Agora veja o seguinte, ó. O pinhão hoje é cultivado, mas ainda tem natural, né? Mesmo o pinhão natural, como ele carregou o saco de pinhão natural para cá, teve o trabalho de carregar até aqui a mercadoria. E o pior, a gente vai ter que pagar para comer o pinhão que ele trouxe. Mas então, o que eu posso dizer? É um objeto útil. Digamos, vamos falar do pinhão. Por quê? Porque na natureza, sei lá, um peixe na água. Um peixe na água é um objeto útil. Na verdade não é útil, é só útil se ele virar pescado, né? Mas enfim, é um objeto útil que a natureza oferece, que eu posso colher. Agora, o simples colher já implica trabalho. Não é? Uma maçã na árvore, tem que subir na árvore e colher a maçã. E como é que fica o banquinho? O banquinho também. O banquinho tem trabalho. Na sociedade mercantil tem valor. Fora da sociedade mercantil não tem valor. Porque o valor não é trabalho. O valor só existe se as relações são mercantis. Agora, um banquinho, ele é útil e produto do trabalho, mas não é mercadoria. Certo? Não tem valor. Não tem valor. Tem valor de uso. Ou melhor, ele tem valor, ele não tem macaco. Quer dizer, ele tem valor de uso, não tem valor. Entendido o valor como expressão de relações mercantis. Não é? E, portanto, se ele não tem valor, ele não tem preço, não tem valor de troca. O valor de troca, o que é do valor? O que é o valor de troca do valor? Eu olho a mercadoria e não vejo o valor nela. Vejo? Não. O que é o valor de troca? O valor de troca mostra se esta cadeira tem valor de troca, é porque tem valor. Se ela tem valor de troca, o valor de troca, o que ele está mostrando? Está mostrando que por trás dele existe o valor. O valor de troca é expressão do valor. Manifestação do valor. Manifestação fenomênica. Desculpe o palavrão. Fenomênica. Minha mãe me proibia de falar essa palavra, mas como nós estamos entre adultos, o valor de troca é o quê? Expressão fenomênica. O que significa isso? Do valor. Significa que o valor de troca é visível e manifesta a existência do valor por trás dele. O valor de troca é aparência. O valor é essência, não é visível. Eu tinha entendido que esse valor aí, quando ele falava isso, era o valor de uso. Não é valor. Enquanto essa função social na sociedade mercantil. Eu nem estava que fosse, bom, o valor de troca é a materialidade, a manifestação do valor de uso. Porque veja, na tua leitura, Marx está falando o seguinte, ó, a mercadoria é a unidade de duas coisas, valor de uso e valor. Ele diz, eu vou deixar de lado, por enquanto, o valor de uso. Eu vou olhar somente o valor de troca. Você lembra disso? Logo no começo. Eu lembro, mas E ele vai abandonar o valor de uso por um tempo. Ele só vai voltar a se preocupar com o valor de uso mais tarde. Ele diz valor de uso. O valor de uso, ele é o motivo de estudo do que ele chama de mercadologia, não sei, né? Merciologia. Mas não me interessa nesse momento. Eu vou me concentrar no valor de troca, que é o outro lado da coisa. Tá? E esquece o valor de uso. Ele vai voltar ao valor de uso, sabe quando? Quando ele falar da força de trabalho. Daí ele precisa. Já vou advertir o seguinte. Já posso até dizer.
o conceito de utilidade de Marx, embora Marx não diga, não expresse claramente isso, é diferente do conceito de utilidade do pensamento neoclássico, neoliberal. Qual é o conceito de utilidade para o pensamento neoclássico, para a economia burguesa? Utilidade para a economia burguesa é uma relação subjetiva indivíduo-objeto. É uma relação subjetiva. Esta cadeira vermelha eu gosto. Ela é útil para mim. Se ela fosse uma cadeira verde, eu diria não gosto de cadeira verde, a cadeira verde não é útil para mim. É uma relação subjetiva. E ao contrário, para você, a cadeira vermelha é inútil porque você não gosta e a cadeira verde é útil. Cada um tem o gosto que quiser e a utilidade é uma relação subjetiva. Subjetiva. E se nós, subjetiva, esse é o conceito neoclássico, neoliberal da economia burguesa. Nesse primeiro capítulo, qual é o conceito de utilidade que Marx expressa? É o mesmo, igualzinho. Não é? O que Marx diz? Não importa se a utilidade provém do estômago ou da fantasia do indivíduo. Isso significa, meus amigos, que a utilidade para Marx é uma relação subjetiva, indivíduo-objeto. E Marx está caindo nas malhas da economia burguesa. Está? Não. É que para Marx a utilidade, como qualquer conceito, ele tem dupla determinação. A utilidade tem aparência e essência. Isso a gente sabe. Qual é a aparência desse conceito de utilidade? De fato, é uma relação subjetiva indivíduo-objeto. Subjetivo. E na essência, na sociedade capitalista, a utilidade? O que é útil na sociedade capitalista? É uma relação subjetiva a utilidade do capitalismo? Não. Na essência, é uma relação objetiva. É útil na sociedade capitalista aquilo que serve aos interesses do... Quem falou? Fala em voz alta. Qual que é o teu nome mesmo? Anotar aqui. Fala em voz alta. Do capital. Exatamente. Exatamente. É útil aquilo que serve aos interesses do capital. Porque o capital é o sujeito na sociedade capitalista. Pode não ter utilidade para a gente, mas... Não, veja. Ele faz ter, né? Faz ter. E mesmo aquelas coisas que objetivamente a gente gosta, porque o capital nos impôs esse gosto. Então, por exemplo, eu gosto de feijão. Como feijão. Ele é útil para mim. Né? Um holandês gosta de batata. A batata é boa, mas não é batata inglesa? Por que é batata inglesa? Os ingleses, que não são bestas, descobriram a batata na América, no Peru, não é no Peru? Levaram a batata para a Europa e descobriram que batata é muito mais barata que a alimentação que o povão tinha lá, que os trabalhadores tinham lá. E aí fizeram os trabalhadores, durante a Revolução Industrial, engolir batata dia e noite. Vocês lembram daquele livro, como é? O Germinal, do Zola? Qual que é a alimentação básica dos trabalhadores das minas? Batata. E por quê? Porque batata é mais barato.
E aí, a partir de um certo momento, várias gerações, os europeus falaram, pô, nós adoramos batata. Quer dizer, o padrão de consumo foi imposto pelo capital. Então, batata é útil porque interessa ao capital. Agora você fala, mas e se tiver um holandês que não gosta de batata? Isso é possível? Claro que é. E ele não vai comer batata? Não, tudo bem, mas o que importa? Um que não coma, não importa nada. Além do mais, se ele for proletário, que morra de fome. Não quer comer batata, que morra. Mas veja, isso significa que a utilidade também é uma relação subjetiva na aparência. E na essência é uma relação objetiva com o capital. Por que Marx fala no primeiro capítulo que a utilidade é uma relação subjetiva? Deixa implícito, não fala, mas deixa implícito. E não fala mais nada. Porque ele não está interessado em discutir isso nesse momento. E a aparência é o visível. Ele viu que a utilidade é uma relação subjetiva, falou, é uma relação subjetiva e deixa para depois. Deixa para depois. Isso só vai ficar claro muito depois, mas ele não vai ser explícito não. Por isso que pouca gente percebe essa questão. Agora, fala, mas caramba, se a utilidade é uma relação subjetiva só na aparência, então não é real. Ao contrário. A aparência é uma das duas dimensões verdadeiras do real. A aparência, muita gente se equivoca ao considerar a aparência como um erro do observador. A aparência não é um erro do observador. A aparência é uma das duas caras do real, é tão real quanto a essência. Qual que é o comentário? Faça alto para economizar a minha garganta. Você concorda ou não? É? Qual foi o comentário? Quer falar não? Segredo. Hã? Nada. Você introduziu antes, não conceitou, mas estava descrevendo que o valor de troca é a aparência. E o valor de troca é real. E é real. E o valor é a essência. Isso vai ficar claro para nós, se você chegar a ler o capítulo 21, chegaram a ler? Ou a acumulação, como é, né? Reprodução simples. Ali fica claro que a aparência é algo real. Marx não diz com essas palavras, mas vai ficar claro. A aparência é real. Tanto quanto a essência. Mas aí os meus alunos perguntam, bom, tudo bem. A aparência e a essência são reais. Tão reais uma quanto a outra. Mas qual é a diferença dela? Aí é que está a questão. Aí é que está a questão. Nós vamos voltar sobre isso. Mas isso é um aspecto que eu acho importante ver desde o começo. Embora seja difícil para alguém que está começando a ler Marx, né? Porque não tem muita cancha, mas para vocês tudo bem. E é importante que se diga desde já. O que acontece é o seguinte. Ambas são reais. Mas há um certo, eu não sei como dizer, um certo predomínio, uma certa relevância maior da essência sobre a aparência. Uma grande relevância maior de uma em relação à outra, embora ambas sejam reais. Por quê? Pelo seguinte, a aparência, ela simplesmente é. Ela não tem que dar satisfação para ninguém. Ela é assim, ponto final. E ela, muitas vezes, ela esconde a verdadeira essência das coisas. Não é? Ela esconde. A essência é mais complicada. Por quê? A essência precisa, além de dizer como ela precisa dizer por que a aparência é diferente dela. Como é possível que, sendo eu essência desse jeito, a aparência diga que eu sou diferente? A essência tem que explicar isso. Em outras palavras, a essência tem a tarefa de dizer como é, de explicar-se por que é assim, de explicar por que a aparência faz com que se pense que a essência diverge do que efetivamente é. Não sei se ficou claro isso. De certa maneira, eu poderia dizer
que a essência contém dentro de si a aparência. Em que sentido? Ela tem que incorporar dentro de si a explicação de por que a essência mostra, porque a aparência mostra que ela é outra coisa. Talvez isso fique muito em abstrato agora, mas nós vamos ver depois. Por exemplo, capítulos fundamentais de Marx. Lá para frente. Quem não leu tem que ler. Quem não leu ainda não entendeu Marx. Não entendeu o Capital, que é o capítulo 1 e 2 do livro 3, volume 4. Preço de custo e lucro. Marx vai mostrar a diferença entre mais-valia e lucro. A mais-valia sendo a essência e o lucro sendo a aparência. E ele vai mostrar como é possível que, sendo a mais-valia fruto da exploração, na aparência o lucro é outra coisa. E de fato é. Só para ilustrar isso. Só para ilustrar. Não deveria falar isso não. Mas para ilustrar isso. Tomem um empresário individual. Ele só vai ter lucro se ele for competente. Se ele for essa palavra maravilhosa que deixa a gente estimulado, empreendedor. Não é? Se ele for sagaz. Se ele for competente. Se ele for um incompetente e não sagaz, ele tenha prejuízo e vai à falência. É verdade isso? É. Quem nega isso? No entanto, o fato disso ser verdade não exclui que o lucro tem como origem a mais-valia. Fruto da exploração. Como é que se unem as duas coisas? Como é que é possível que sejam ao mesmo tempo uma coisa e outra? Aparência e essência. Como é que a essência vai explicar que a aparência seja assim, negue e por que nega e por que ela é verdadeira, a verdadeira essência? É isso que Marx faz, começa a fazer no capítulo 1 e 2 do livro 4. É brilhante. Em particular, fundamental nesses dois capítulos é o primeiro parágrafo. Se a gente tiver a oportunidade, eu nem trouxe o livro aqui agora, a gente vai ler pelo menos esse parágrafo para entender a lógica de Marx em relação a esse conflito, a essa oposição, a essa contradição entre essência e aparência. Já no capítulo 21 do livro 1, nós poderíamos ir caminhando isso no intervalo, essência e aparência, e depois nós voltamos mais volta na mercadoria. Então, porque o primeiro livro, não, volume 4. Volume 4. Livro 3, volume 4. Que o primeiro livro está dividido em duas partes, né? Dois volumes. O segundo, um volume só, e o terceiro, 3 volumes. Então é o quarto. Eu trouxe aí, em algum momento eu trago para cá, a gente dá uma lidinha. Vamos